Estreou o segundo episódio da segunda temporada de House of the Dragon, mas eu acho que ficou um gostinho amargo na boca da galera. Tem algumas coisas que precisam ser ditas antes de eu fazer essa pequena análise. A galera, eu acho que diferente de Game of Thrones, parece que esqueceu o que é a série. Algumas pessoas estão reclamando, obviamente, das adaptações, o que é plenamente normal. Eu tô vendo pessoas reclamando que foi um episódio meio parado. Eu discordo dessa observação, muito embora concorde que poderia ser um pouco mais dinâmico. A gente vê esse início de episódio já, as camareiras saindo ali, os lençóis cobertos de sangue do filho do rei, a gente vê o rei dando um ataque, declarando guerra, e automaticamente nós vemos ali já o conselho do rei, dizendo que os pretos, eles em Pedra do Dragão, rindo da desgraça que havia acontecido, e os seus conselheiros, a mão do rei, a mãe do rei, os seus conselheiros tentam acalmá-lo, porque são nesses momentos que a gente vê a diferenciação dos jogadores desse universo de Guerra dos Tronos. A gente vê que quem tem mais sangue frio, quem tem a cabeça mais no lugar, normalmente faz as melhores jogadas. E obviamente mantém a sua cabeça por cima dos ombros. O Otto Hightower, para mim, foi o grande destaque desse episódio por diversos motivos. Primeiro que ele coloca na cabeça dele ali, do rei, que ele precisa manter a calma e não fazer nenhuma jogada precipitada. Então ele tem a brilhante ideia de velar o corpo do seu neto com a mãe e a avó, no caso, no cortejo fúnebre, para que as pessoas se compadecessem e colocassem na cabeça a cruel Rhaenyra. Ele consegue trazer a população para que não haja nenhuma dúvida de qual rei a população prefere. Essa foi uma jogada muito inteligente do Otto Hightower. Não é um personagem que eu morro de amores, mas foi uma jogada muito inteligente. E aqui vai uma pequena observação. Tem alguns personagens aqui que eles ficam muito jogados durante o episódio. E esse é um demérito que tem aqui, e não tivemos isso em Game of Thrones. Enquanto isso, o rei, ele pega ali um dos assassinos do seu filho, pergunta quem está envolvido, ele dá logo a planta, e o rei, obviamente, dá cabo do cara. O interessante é que alguns movimentos já começam a acontecer. O rei questiona o Christian Cole, perguntando onde ele estava, ele não podia falar que estava traçando a mãe dele, e a culpa vem na cabeça do Christian Cole, que precisa tirar o enfoque dele, que porventura possa ser levantado, e ele vai em cima ali de um dos guardas, que tem o seu irmão em Pedra do Dragão, lá com a Rhaenyra. Os irmãos estão separados. E aí o Christian Cole trama toda uma situação para poder tirar o foco dele. Ele falou assim: meu irmão, para você se redimir da vergonha que o seu irmão fez, vai lá em Pedra do Dragão e mata a Rhaenyra. E aí ele fica posto contra a parede e obviamente ele aceita. Na sequência dos acontecimentos, o rei, ele obviamente pega ali todos os mata-ratos, porque o prisioneiro, ele declara: quem me ajudou foi o matador de rato, que eu não sei quem é. O rei, para ser mais assertivo, mata todos os mata-ratos, incluindo obviamente o cara que chutou o cachorro. E é curioso que algumas pessoas comentaram na live que eu fiz lá no canal Donice, Odisseia Cósmica e Cine Geek, que nos livros não tem essa conclusão, e aqui a série dá essa conclusão, que é bastante interessante. O que eu achei maneiro foi justamente o doguinho ali olhando pro dono dele, alguns achando assim: bem feio pra você me chutou. Mas o Otto Hightower, ele vai direto no rei reclamar, porque ele teve todo um trabalho de criar uma situação, de usar aquela situação ao favor dele, e ao mesmo tempo o rei toma uma atitude que o povo acaba possivelmente indo contra ele, porque ele, cara, você matou ali pais, irmãos, filhos, de uma maneira desnecessária. Isso joga o povo contra nós. O rei, obviamente, fica pistola pra caramba, porque o rei, ele quer vingança. O Otto Hightower, ele usa uma expressão muito interessante, falando que o jovem é como um pavão, né, vibrante, mostrando as suas pompas ali, fazendo barulho, mas que falta ainda maturidade. E o rei acaba pegando aquela situação e fala assim: meu irmão, você não é mais irmão do rei, porque aqui, ó, Christian Cole fez o que você não fez. O que ele fez? Então ele conta o plano, falando que ele envia ali o irmão gêmeo para matar a Rhaenyra, e toma o broche da mão do rei e passa para o Sir Christian Cole. É interessante que o Christian Cole, ele é um camarada que ele sai do nada, ele faz um monte de lambança, se envolve com Rhaenyra, depois se envolve com Alicent. Eu não lembro se ele tinha tantas pretensões assim de chegar ao topo, mas é um camarada que sai de uma família muito
baixa, está entre os nobres e agora ele alça ali um alto poder. Obviamente o Otto vai conversar com a Alicent, eu não sei qual é a da Alicent, não sei se ela fica feliz, não sei se ela fica triste, mas ele resolve meio que se isolar mais uma vez e buscar alguns apoios, e a Alicent ainda fala, vou falar com meu filho para ver se você volta posteriormente. E aí, de uma certa forma, meio que se encerra ali, nesse episódio ali, o arco dos verdes, momentaneamente, vou voltar bem no finalzinho. E aí nós partimos ali pra galera dos pretos. Os pretos, eles estão tendo um pouco tempo de tela, mas nós vemos ali a Rhaenyra discutindo com o Daemon. O Daemon é outro personagem que também está sendo muito jogado ali. Eu tô achando meio ruim isso, porque é um personagem tão interessante, e nesse breve momento de diálogo, a Rhaenyra, que tem uma visão muito interessante, muito particular, até porque ela viveu muito com o rei Viserys, o pai dela, então ela tem uma visão do reino muito melhor do que muitos personagens ali. O Daemon meio que ele fica ali perdido. Eu não acho que ele é um personagem completamente desgraçado. É lógico que ele é mau, ele é cruel, mas ele nutre ali um pouco de eu poderia ser rei e ao mesmo tempo de servir a rainha. Mas ao mesmo tempo que ele quer servir, mas ele não quer ser dominado por ninguém. Então ele toma algumas atitudes, a gente vê ali toda a situação, ele não manda matar a criança, mas obviamente cai na conta dele, realmente foi culpa dele, ele não deveria ter mandado fazer o que fez sem a orientação da rainha, ter um plano traçado. E esse é o Daemon. Ele acaba saindo, vai embora, ninguém fica sabendo. E na parte final do episódio, nós vemos ali o irmão gêmeo entrando. Ele consegue chegar ali nos aposentos da Rhaenyra. Tem um momento que os irmãos quase se encontram. E, cara, é curioso como esses dois irmãos, eles estão em lados opostos, tiveram posturas diferentes, mas ainda assim eles nutrem um amor um pelo outro e eles estão fazendo as coisas pela causa que eles escolheram. E aí tem um combate sensacional. É um combate sensacional. Acho que o único combate dessa temporada foi muito interessante. Rhaenyra acuada e eles lutando ali até o momento que um irmão mata o outro. E na minha cabeça foi o verde que sobreviveu, mas muita gente falou que foi o preto. E aí ele pede perdão ali pra Rhaenyra e tira a sua própria vida. O episódio termina ali naquela tristeza toda, aquele momento down. Aliás, termina não, porque nós vemos ainda o Sir Criston Cole e no quarto da Alicent, mais uma vez, ela com raiva começa a bater nele, mas no final das contas, tocando ali Leandro e Leonardo entre tapas e beijos, até ódio, desejo, sonho e ternura. As únicas ressalvas desse episódio são justamente aquilo que eu falei no início ali sobre esses personagens que são jogados, né? A Rhaelena, o próprio Daemon, apesar de ter um pouco de tempo de tela a mais, mas você tem ali a galera que faz manutenção dos barcos do Corlys Velaryon, o próprio Corlys Velaryon com a Rhaenyra também meio que jogado ali, o Aemon Targaryen ali, hora ele entra no quarto achando que ele poderia ter sido morto, daqui a pouco ele com a Kenga conversando, aí dá um copo de leite pra ele, pra ele ficar mais calmo. Esse é o defeito que eu acho que a montagem da série não tá favorecendo. Por mais que a gente saiba que esses diálogos, eles não são necessariamente jogados ali, mas eu acho que eles poderiam ter sido montados de uma maneira melhor ou dado um pouco mais de tempo de tela. A questão do Ferreiro, o Ferreiro aparece por um tempo considerável, e é um personagem que assim, apareceu poucos minutos no episódio anterior e aqui ele tá tendo um maior cartaz, sabe? Eu sei que é pra construir uma situação, mas, sabe, é isso que eu falo, a montagem do episódio, ela poderia ter sido um pouco melhor ou mais dinâmica, pelo menos, para não dar essa impressão de que os personagens estão jogados. Pô, meu irmão, tem uma cena ali de um dragão voando e um maluco ali olhando ali, sabe? Pra nada. Mas ainda assim eu achei um bom episódio, estou esperando pelo terceiro episódio, que vai ser... Ah, rapaz, eu acho que vai ser bom. Acho que vai ser bom. Mas eu quero saber de você, o que você achou desse segundo episódio? Você gostou? Você achou meio arrastado? Você queria ver mais batalhas? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Lembrando que todo domingo, às 8 horas da noite, mais ou menos, eu tô começando ali uma live para preparar a galera ali pro terceiro episódio. Então esse domingo te espero lá pra gente teorizar, conversar bastante sobre esse próximo episódio. Lembrando também que depois dos episódios eu tô lá no canal Donice, Odisseia Cósmica e Cine Geek para comentar o episódio da noite. Então vai ser um domingo agitado e eu espero você aqui no Custo Nerd. Deixa seu like, se inscreve aqui no Custo Nerd, compartilha esse vídeo pra galera ficar animada com a Casa do Dragão, que tá sensacional. Eu tô gostando pra caramba. Beleza, pessoal? Vamos ficar por aqui. E lembre-se sempre, o nerd de hoje é um milionário de amanhã.
Vida longa e próspera, que a força continue com todos vocês. Até o próximo vídeo. Até mais.